Olá, yogis e yoginis, sejam bem-vindos, bem-vindas ao Yoga Transforma. Bom, aqui eu falo com você que é professora de yoga. O que você pode fazer para você se sentir mais seguro, mais segura, guiando práticas de yoga? Bom, eu sou a Vivian Cunha e hoje eu vou falar sobre os principais obstáculos para montar uma boa aula de yoga, né? Uma boa prática de yoga. Bom, primeiramente vou falar sobre quais são as dificuldades que nós, professores e professoras, podemos encontrar para montar uma boa prática, né? Para montar uma boa aula de yoga. Então, uma das questões, né, que pode aparecer como obstáculo é não entender o porquê, o motivo de cada coisa, o porquê de cada postura, o porquê de cada tipo de pranayama, de meditação. Então, até como ordenar uma prática, né, como organizar, como estruturar uma prática. Então, não entender o porquê disso tudo pode ser um grande obstáculo, né? Porque se a gente não consegue casar essas informações, não existe motivação, não existe uma intenção permeando essa prática. Outro obstáculo que pode aparecer, né, ao montar uma prática, é não entender as necessidades de cada aluno, né? É tratar cada aluno, todos os alunos, como uma grande generalização. O que acaba acontecendo muitas vezes quando a gente tem diversos alunos, né? Quando a gente está guiando uma prática coletiva. Então, isso às vezes pode acontecer de tratar todos como se fossem iguais, digamos assim. Só que é importante a gente reconhecer as individualidades de cada um, né? Cada aluno vai ter certas necessidades que outros não vão ter e vice-versa. Então, a gente conseguir agregar, né, acolher essas necessidades individuais também são importantes, né? Então, essa sensação de não conseguir acolher as individualidades podem se mostrar também como um obstáculo na hora de montar uma prática. E outra questão também pode ser até uma certa falta de clareza ao explicar, e isso vindo de uma falta de profundidade do conhecimento, né? Talvez por não ter tido acesso a esses ensinamentos no curso de formação de uma forma mais profunda, digamos assim, ou por ser algo que ainda não se tem conforto para falar sobre. Então, compreender o porquê de tudo isso, o porquê de cada grupo de posturas, o porquê dos pranayamas e da meditação, traz um embasamento para que a gente consiga montar uma prática, né, que seja, que funcione, que seja uma aula boa, né, uma prática boa. Então, esses obstáculos podem surgir, né? Não entender o porquê, não saber o porquê, não ter muita clareza sobre como isso funciona, não saber como estruturar, como organizar uma prática e não saber lidar com as individualidades com as individualidades, necessidades de cada aluno, que não necessariamente vai ser igual, vai ser algo uniforme e regular para toda uma turma. Então, muitas vezes até a gente tem esse conhecimento, mas não fica claro como agrupar isso, né? Como estruturar esse conhecimento. Então, a gente buscar conhecimento para estruturar, para organizar isso, para que a aula, uma prática, seja bem estruturada, bem consolidada, é importante, né? E aí, como que a gente supera esses obstáculos? Como que a gente passa por isso para conseguir montar uma prática que seja boa, né, que seja eficiente. Então, o primeiro ponto, né, que a gente pode buscar para eliminar esses obstáculos, para montar uma prática boa, é entender o que é uma prática completa, que é chamado em sânscrito Sarvanga Sadhana. Então, Sarvanga Sadhana é uma prática considerada completa. Então, a prática que é considerada completa, a gente vai ver o resultado disso para além do tapetinho, né? A gente vai ver que a gente está evoluindo na nossa vida pessoal, a gente vai ver que a gente está em evolução, que a gente não está parado, pensando da mesma forma, agindo da mesma forma, naquele círculo de repetição, de uma sensação de estar na zona de conforto o tempo todo e não evoluir. Então, quando a gente está quando a gente está praticando de uma forma completa, o maior reflexo, o maior impacto vai ser na nossa vida, né? Então, tem três aspectos, três formas da gente medir, da gente avaliar se a gente de fato está praticando de uma forma completa Sarvanga Sadhana, né? E compartilhando isso com os nossos alunos.
Então, a primeira medida, digamos assim, é a capacidade de ter estabilidade, de cultivar estabilidade. Então, uma boa forma um bom indicador de estabilidade mental, estabilidade estrutural, é a nossa capacidade lá na meditação. Como é que está a meditação? Então, como que o nosso corpo e a nossa mente reagem lá na meditação? A gente tem essa capacidade de se concentrar, de se manter estável, de permanecer na postura, de permanecer no estado meditativo, ou a gente fica fugindo, fica criando desculpas para nem se sentar para meditar, ou então durante a meditação fica se ajeitando, né? Passa uma mosquinha e aí já distrai, e aí a mente está ali muito ativa. Então, esse indicador, né, da nossa capacidade de se manter estável é muito bom para a gente perceber se a nossa prática é uma prática completa. A nossa capacidade de cultivar a estabilidade. E é um exercício, né? Vem a partir da prática da consistência, de cultivar essa estabilidade, né? Como está a nossa capacidade de cultivar paciência, né? De se manter paciente perante os desafios que aparecem na nossa vida, né? Ou se a gente perde nosso centro com muita facilidade, com muita frequência e tem dificuldade de voltar. Então, a nossa capacidade de ter paciência, como a gente fica sozinho, como a gente se sente quando a gente está sozinha, quando a gente está sozinho. A gente evita estar sozinha, tem dificuldade de lidar com a solitude. Então, todas essas informações sobre a nossa vida vão trazer indícios se a nossa prática é uma prática completa ou não. Então, essa questão da estabilidade é um dos aspectos, né? E vai perpassar por tudo isso que eu falei, né? Como é a nossa meditação, como é a nossa paciência, como é a nossa capacidade de estar sozinho, como que a gente fica com os nossos pensamentos, com a nossa mente, ou se a gente está buscando se distrair o tempo todo da gente mesmo. Então, isso são indícios, né? De como é a nossa prática. Outro aspecto, então, primeiro, estabilidade. Segundo, a nossa imunidade. A nossa imunidade também diz muito sobre a nossa prática, se ela é completa ou não. Então, a gente ter essa resiliência, né, essa imunidade mais fortalecida, diz muito respeito também a como tá. Óbvio que tem outras questões envolvidas, né, mas também trazem indícios da nossa prática, se ela é uma prática completa ou não, porque uma prática completa nos fortalece em todos os aspectos. E o terceiro indício seria a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental. Então, como estão essas questões, né? Como a gente está trabalhando com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Então, como está a questão da equanimidade, né? Da gente, por mais que a gente esteja lidando com obstáculos, com desafios, que agora a gente lida com obstáculos e desafios em níveis macro, né? Em níveis coletivos com a pandemia, como está a nossa capacidade de lidar com isso tudo, né? Então, não é a gente querer eliminar as nossas emoções, não é sobre isso. A gente vai ter emoções, elas fazem parte de nós. Emoções são respostas fisiológicas, o nosso corpo responde a uma emoção, né? Quer dizer, uma emoção é uma forma do corpo responder. A gente não consegue evitar emoções, né? A raiva, por exemplo, uma emoção, existe uma resposta fisiológica, né? Nossa respiração fica mais ofegante, a gente fica... a circulação, os batimentos cardíacos aumentam. Quando vergonha, por exemplo, né? A gente fica vermelho. São reações físicas que a gente não controla. Então, a gente não consegue eliminar as emoções da nossa vida, né? Não é sobre eliminar as emoções. Nem os sentimentos, né? Porque os sentimentos, eles já partem de um entender racional, a gente compreender e avaliar as nossas emoções. Então, por exemplo, né, um sentimento como a culpa vem de raciocinar, de entender, de avaliar certas ações, certas emoções, né? Por exemplo, a vergonha, né? A culpa pode vir a partir da vergonha. Então, os sentimentos, eles são uma forma da gente compreender as nossas emoções também. Então, não é a ideia de eliminar isso, longe disso, né? Às vezes a gente entra nessa ideia de, eu quero ser yogi, yogini, quero eliminar tudo isso e me iluminar, né? Quero eliminar minhas emoções, meus sentimentos, e não é sobre isso, né? É a gente experimentar mesmo essas emoções, esses sentimentos que são parte da condição humana,
Mas como a gente lida com isso, né? Sobre como a gente lida com isso. A gente é capaz de voltar para o nosso centro depois de passar por esse momento, né? A gente é capaz de cultivar a equanimidade, de voltar a um lugar de tranquilidade, de paz, que é o centro do nosso ser, né? A gente é capaz de cultivar entusiasmo, de se manter inspirado, de se manter grato, grata. Então, isso vai reverberar muito, né? A gente vai ter um reflexo muito grande disso nos nossos relacionamentos, tanto com outras pessoas quanto com a gente mesmo. Então, isso é um grande indício, né, de como a gente está desenvolvendo isso tudo. Então, esse é um outro aspecto de informar a gente se a nossa prática, e os nossos alunos também, né, se a nossa prática está sendo completa ou não. Então tem a questão, né, como eu falei, da estabilidade, da imunidade e da nossa saúde mental. Então isso tudo vai trazer informações sobre o quão completa é a nossa prática. Então a gente vê que tudo isso são informações da nossa vida, não necessariamente do que acontece no nosso tapetinho, né? Então, quando a gente está cultivando uma prática completa, o Sarvanga Sadhana é uma ideia da gente conseguir enxergar a evolução na nossa vida, da gente conseguir ver que a gente está crescendo, estamos evoluindo enquanto seres humanos. Então, é aquela ideia de não permanecer na zona de conforto. Então, é a gente entender que a nossa prática não necessariamente vai ser o que a gente quer, porque o que a gente quer, muitas vezes, é ficar na zona de conforto. E isso, para pessoas diferentes, vai significar coisas diferentes. Então, por exemplo, vou até usar os doshas, né, que vem da Ayurveda. Uma pessoa Pitta, né, que é constituído de fogo e de água, é natural dessa pessoa a intensidade, algo que gera calor, então é natural. Então, talvez a zona de conforto para essa pessoa seja práticas mais vigorosas, mais dinâmicas, que esteja lá suando, que esteja se desafiando. O Pitta é natural para o Pitta isso, né? E como é um Shavasana para o Pitta? Como é uma prática um pouco mais lenta, um pouco menos vigorosa? Talvez isso seja sair da zona do conforto para alguém Pitta, por exemplo, né? E aí, para alguém Kapha, o oposto. Alguém Kapha que é constituído de terra e água, né? Que é estrutura. Kapha é estrutura. Então, Kapha já fica lá no Shavasana com tranquilidade por quanto tempo deixarem, né? Para alguém Kapha, Shavasana a hora inteira é o mundo ideal. Então, para o Kapha, por exemplo, sair da zona de conforto pode ser uma prática mais vigorosa. Então, não existe uma fórmula igual para todos nós. Cada um vai ter, e é aquela ideia, né, que eu falei lá no início, de compreender as necessidades diferentes de cada um. Então, a gente perceber se a nossa prática está nos mantendo na nossa zona de conforto, o que vai ter significados diferentes para cada um, isso não traz evolução. Então, se a gente acha uma delícia fazer uma prática vigorosa, deixar uma pocinha de suor ali, e a gente acha que, caramba, minha prática foi tão boa, suei, fiz um monte de saudação ao sol, um monte de chaturanga, será que isso mostra evolução? Então, não necessariamente, né? Às vezes a gente alia uma prática completa, uma prática eficiente com esforço físico, e isso não tem ligação na realidade. Uma prática completa não vai ter necessariamente ligação com quanto de esforço físico a gente está colocando ali na prática. E até uma maneira da gente enxergar isso também, que quebra essa ideia, é sobre a nossa energia vital, o nosso prana. A nossa prática não deve ser um lugar que a gente está exaurindo a nossa energia vital, o nosso prana. Pelo contrário, a gente está cultivando, a gente está sendo capaz de conter o nosso prana justamente para a gente ter mais disposição para as outras atividades da nossa vida, o nosso dia a dia, para a gente conseguir colocar energia nas nossas relações, no nosso trabalho, a gente conseguir direcionar essa energia de uma forma mais precisa e mais inteligente. Então, a ideia não é que a gente deixe toda a nossa energia vital ali no tapetinho. Pelo contrário, nossa prática é uma forma de conter a nossa energia. Então, é importante que nessa prática completa, né, no nosso Sarvanga Sadhana, que a gente pratique de uma forma que a gente não está se mantendo na nossa zona de conforto. Se a gente se mantém na nossa zona de conforto, não há evolução. Quando a gente fica nesse ciclo, né, de fazer tudo sempre igual, de pensar de forma igual, de ficar preso nas mesmas ideias sempre, se não existe evolução, a gente está no estático, né? O estático não tem transformação, não tem evolução.
Então é importante que a gente busque sair dessa zona de conforto. E isso mostra que a nossa prática é uma prática completa, quando a gente vê crescimento, quando a gente vê evolução. E isso também não é de uma hora para outra, né? Esse movimento de evolução é progressivo, mas é lento e é gradual. Então também não é a gente buscar a cada semana, e pode até acontecer, né? Evoluir. Já pensava assim ontem, agora eu já penso de uma nova forma, já me transformei. Mas é algo que não necessariamente vai ser assim, num piscar de olhos, que pode levar algum tempo, né, pra gente perceber essa evolução. E tudo bem, o intuito é esse mesmo, que seja algo lento e gradual, até pra não ter essa sensação de ser muita coisa para lidar, de ser uma mudança muito grande que não se sustente. Então é importante que haja essa progressão mais gradual, né? Respeitar o tempo disso tudo. Então, como que a gente monta, falei sobre a prática completa, mas no que ela consiste, né? Como que a gente monta essa prática completa, o Sarvanga Sadhana? Então, é importante a gente compreender a estrutura, como se fosse o esqueleto, né, de uma aula, de uma prática. E essa estrutura, ela vai perpassar por alguns requisitos, né, alguns pontos essenciais. Então, para cada prática, é importante que a gente tenha um tema, tenha uma intenção para uma prática, né? Então, essa intenção, ela vai permear toda a prática. E esse tema, né, essa intenção, ela pode ser estabelecida já no início da prática e ela continua atravessando toda a prática, né? Então, o ideal é que a gente traga o tema no início da prática, mas continue que todo o restante da prática, todos os aspectos, os elementos da prática estejam conectados a um tema, para que seja de fato algo sólido e não somente algo bonitinho que a gente falou ali no início, né? Porque às vezes a gente gosta de trazer algumas informações, alguns conceitos da filosofia, às vezes até um poema, alguma coisa legal que a gente leu, só que se isso não está entranhado, alimentando todo o restante da prática, fica vazio, parece um enfeite da aula, né? Então, para que a aula seja profunda e seja uma prática completa, esse tema, essa intenção, ela é permeada por toda a prática. Ela vai conversar com os asanas, vai conversar com o pranayama, vai conversar com a meditação, para não ser só um enfeite que a gente colocou ali, né? Então, o tema, né, a intenção, permeia toda a prática. Então, esse é um dos elementos, né, de uma prática completa, da estrutura de uma prática completa, é ter um tema, ter uma intenção. Então, cada prática vai ter esse tema, vai ter uma intenção. E pode ser um conceito, né, que a gente trabalha no yoga, pode ser um ponto da filosofia, pode ser alguma questão energética, pode ser... Esse é um espaço que a gente tem criatividade, né, que a gente é bem livre para optar por um tema, por uma intenção, mas é algo que é importante que a gente deixe que isso vá embebendo, né, vá informando o restante da prática. Mas é um espaço de criatividade, né? A gente pode linkar também a alguma questão que esteja acontecendo à nossa volta, estação do ano, lua cheia, lua nova, enfim. É um lugar de criatividade que a gente tem, mas que é importante que tenha conexão com todo o restante da prática. E aí a gente tem o segundo aspecto, são os asanas. Bom dia! O segundo aspecto são os asanas. Então, os asanas, eles vão também conversar com aquela intenção, né, que eu falei lá no início, e é importante a gente conhecer os asanas muito bem, a gente entender quais são as contraindicações dos asanas, como instruir o asana de uma forma que a gente entre e saia da postura com integridade, com segurança, como permanecer na postura, como respirar na postura. Que tipo de respiração vai sustentar aquele asana. E entender também quais são os benefícios dos asanas, compreender quais são as funções energéticas de cada categoria de asanas. Eu já vou falar mais um pouco sobre isso mais pra frente.
Então é importante a gente entender as funções das categorias de asana para que elas façam sentido, né? Para que não seja uma miscelânea aleatória numa prática. Então, cada asana tem uma função, tem um intuito, e a gente conhecer isso vai fazer com que a prática seja completa e não seja um Frankenstein, né? Que a gente vai montando de uma forma meio aleatória e pronto, tá ali uma prática. Existe uma ciência para a gente montar uma prática, né? Existe uma metodologia. Então é importante a gente conhecer isso. E aí a gente tem o tema, né? O asana, o pranayama. E aí o pranayama também ele se conecta com a intenção da prática. Existem diversos tipos de pranayama. Existem pranayamas que são mais calmantes. Existem pranayamas que são mais energizantes. Então é importante a gente trazer pranayamas que trazem equilíbrio. Então é importante a gente entender qual é a intenção de cada pranayama também, para que eles conversem com o restante da prática. Então é importante que todos esses aspectos estejam linkadinhos, conectadinhos, para que haja sentido, para que tenha uma lógica na prática. E aí a gente parte para a meditação. E até eu estou falando até na ordem, né, do tema asana, pranayama, meditação. E muitos alunos me perguntam se o pranayama pode ser no início da prática, né? Porque nessa ordem o pranayama está ali antes da meditação. Mas às vezes vem essa pergunta, né? Pode praticar pranayama no início da prática? Então, pode, não existe nenhuma contraindicação em relação a isso, mas tudo vai depender, de novo, da intenção, do tema da prática, né? Lembrando que o pranayama é uma ótima maneira, uma ótima preparação para a gente entrar nos estados meditativos, né? Então, o pranayama, eu diria que é essencial como uma prévia, como uma preparação da meditação, só que não tem problema nenhum também ter um pranayama lá no início da prática, lembrando de que é importante que isso converse com a prática, né? Então, se o pranayama está lá no início da prática, é importante que ele tenha um porquê de estar ali, né? Então, se o intuito do pranayama é trazer energizar, né? Aumentar o fluxo de prana para preparar para a prática, tudo bem, não tem nenhuma contraindicação em relação a isso. Então é importante que tenha um intuito, né? Se o pranayama for para ir para o início da prática, que exista um porquê que conversa com todo o restante da prática. Então eu posso começar a prática em pé, por exemplo. Pode, não existe nenhuma contraindicação, mas eu vou até falar mais disso daqui a pouco, das categorias de posturas, mas desde que converse com o restante da prática, né? E é importante no início da prática também ter um aquecimento. A gente já não vai começar a prática de cara em posturas mais vigorosas, digamos assim, sem haver uma preparação prévia. É importante que o corpo, né, o nosso corpo físico, o corpo prânico, né, o invólucro prânico, pranamaya kosha, que tudo isso esteja preparado, né, a nossa mente esteja preparada. Então, não existe contraindicação em começar a prática em pé, mas desde que haja uma preparação, né? Um aquecimento, digamos assim, para preparar o corpo para posturas mais vigorosas, né? Mais dinâmicas. A gente não iniciaria a prática de cara numa postura que demanda muito sem uma preparação, né? Sem aquecer o corpo. Então, o mesmo a gente aplica para os pranayamas, né? É importante que os pranayamas, se for praticar no início, exista uma intenção, exista um porquê. Às vezes pode ser até essa questão da preparação, né? Iniciar a prática com Kapalabhati, por exemplo. Se a sua intenção for preparar, né? Já gerar esse calor para o que está por vir, tudo bem também. Desde que tenha um porquê que se relacione com o restante da prática, não tem o menor problema. Mas eu não deixaria de trazer o pranayama também antes da meditação, porque a gente vê lá nas escrituras, né? O pranayama é uma incrível forma da gente se preparar para a meditação. É uma forma da gente internalizar a nossa atenção para adentrar os estágios meditativos de uma forma mais fluida, digamos assim, né? Porque muitas vezes sentar e, vou meditar agora, não funciona, né? Demora um tempinho para a gente ir se aclimatando, digamos assim, a entrar nesse estado. Então, o pranayama, tendo no início, eu não deixaria também de fazer antes da meditação, e não precisa ser nada muito demorado, né? Numa prática de 1 hora, por exemplo, uns 3 minutinhos já seria o suficiente para, se for fazer uma meditação de uns 5, 6 minutos, por exemplo, já dá uma preparação, né? Já dá esse prelúdio, né? Digamos assim, para a meditação.
Então, a estrutura seria essa, né? De ter um tema, ter uma intenção que vai permear a prática, ter a parte dos asanas e compreendendo o porquê de cada categoria de asanas, o porquê de cada asana, os benefícios, por que ele está ali, não ser uma aleatoriedade, né? O posicionamento dos asanas, a ordenação dos asanas, para caminhar para o pranayama e finalizar a prática com a meditação. Então, essa é a estrutura básica para qualquer prática, né? Então, sempre ter meditação, porque é ali que é o ponto alto do yoga, né? É ali que a prática culmina na meditação, nesse momento da gente se sentar ali com a nossa mente, de cada vez mais desvendar os obstáculos da mente para a gente atingir Purusha, para a gente atingir a nossa consciência, né, de uma forma mais profunda. Então a meditação sempre estaria ali na prática, dentro dessa estrutura do Sarvanga Sadhana, da prática completa. Tenho dúvidas sobre o quanto falar guiando a meditação e o quanto permanecer em silêncio. Essa é uma questão interessante mesmo, porque, como eu estava falando no início, né, da questão da individualidade, da gente perceber os nossos alunos, as necessidades dos nossos alunos. É sempre bom a gente ter na meditação um momento do silêncio, porque é um momento muito individual, né, da gente ir internalizando os sentidos, né, de não ter nada que nos distraia para que a gente possa atingir esse lugar. Só que se tem alguém que nunca praticou meditação antes, né, alguém que começou há pouco tempo, ainda está se familiarizando com esse universo, talvez, ou alguém que tem ansiedade, né, pode ser tantas as motivações, por isso que é um olhar mais individualizado, né, que a gente traz para os nossos alunos. Então, se alguém está trabalhando com essas questões, talvez esse espaço do silêncio seja muito confrontador no momento inicial. Então, vai muito do caso a caso, né? Se a gente tem alguém que acabou de chegar, talvez seja interessante que a prática seja guiada mesmo de meditação, pelo menos por algumas semanas, né? Para ter um tempo de adaptação e de conversar, né? Explicando o que é meditação. E aí, aos poucos, ir trazendo o silêncio. O silêncio é muito importante, né, na meditação, mas talvez não seja adequado para algumas pessoas em alguns momentos específicos, né? Então, eu acho que é legal, sim, ter o silêncio, mas se precisar adaptar de acordo com as necessidades dos seus alunos, também é muito importante trazer esses elementos, né, para avaliar a partir do que a gente está lidando de fato no nosso dia a dia, né? Então, não existe uma fórmula fechada, porque às vezes não vai agregar algumas pessoas. Então, é aquilo que eu estava falando, né? Vai muito da gente trazer o nosso olhar para cada pessoa, para cada aluno. Então, essa estrutura, né, como eu estava falando, do tema, trazer o asana, pranayama e a meditação. E aí, outra coisa que é importante, a gente... Agradeço, Nana. Então, é muito importante a gente entender essa estrutura, né? E, além disso, tem algo que vai perpassar toda a prática, que é a respiração. Então, a respiração, existem formas específicas da gente respirar durante a prática, isso além do pranayama, né? Além do pranayama que a gente está manipulando, né? São técnicas de respiração, existe a respiração que a gente vai cultivar durante a prática. Então, a gente conhece, né, as diferentes partes da respiração. A gente tem a inspiração, tem a pausa após a inspiração, tem a expiração e a pausa após a expiração. Então, se a gente começa a trabalhar com ênfase em partes específicas da respiração, a gente está trabalhando com o nosso sistema nervoso diretamente. E isso conversa com os asanas também. Então, antes de falar mais disso, eu quero falar um pouquinho sobre o sistema nervoso autônomo, né? A gente tem o sistema nervoso autônomo, que se subdivide em sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, o sistema nervoso simpático é aquele que é o que responde, né? É um mecanismo de proteção que vai responder quando a gente está lidando com situações de risco. Quando existe alguma situação que a gente vê um risco iminente, que a gente vê que acende um alerta vermelho, o nosso sistema nervoso simpático acende e começa a atuar. Então, é o nosso mecanismo de sobrevivência, é uma resposta que o nosso sistema nervoso dá, que vai preparar o nosso corpo para enfrentar aquela situação ou para fugir daquela situação.
Então, diante dessa situação, o que a gente precisa para lutar, para enfrentar ou para correr, para fugir, né? A gente precisa de uma respiração que dê conta, né, dessa circulação de oxigênio mais rápida. Então, a respiração fica mais rápida, os batimentos cardíacos aceleram, a pupila dilata para conseguir enxergar melhor aquele perigo, né? A gente transpira mais, a digestão desacelera, os movimentos peristálticos também desaceleram, porque o foco é outro. O foco é enfrentar, é ter força para enfrentar, força e agilidade para enfrentar aquele perigo e fugir. Então, esse mecanismo, né, a gente já nasceu com isso implantado na gente e muito como uma forma da gente se proteger antes dessa sociedade moderna que a gente vive, né, pra gente se proteger de riscos que estavam na nossa frente, né, se a gente tá lá vivendo a nossa vida, parece uma onça, parece uma cobra, um leão, enfim, são formas que a gente, mecanismo que a gente tem intrínseco a nós para se proteger. A questão é que hoje em dia, na forma moderna que a gente vive, esses riscos se apresentam como um prazo que a gente tem no trabalho, um chefe que é mais difícil de lidar, ter que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Enfim, situações cotidianas se tornaram esse elemento que traz o risco que a gente vai enfrentando, né? Então, a questão é que muitos de nós, hoje em dia, é muito comum que a gente viva nesse estado do sistema nervoso simpático, né? Viva dessa forma. E aí isso pode trazer ansiedade, raiva, medo, enfim, pode cultivar estados que viram crônicos, né? Pode trazer esse estresse crônico, porque parece que em diversos momentos do dia a gente está lidando com riscos que o nosso sistema nervoso entende como riscos à nossa sobrevivência. Então, essa hiperatividade do sistema nervoso simpático pode gerar, né, como eu falei, ansiedade, além disso, insônia, problemas com a nossa eliminação, porque nesse momento o corpo não está preocupado em digerir, em eliminar. A gente está concentrando o nosso sangue nas partes mais periféricas do corpo, nos braços, nas pernas. A gente quer lutar, quer enfrentar, quer correr. Então, o nosso organismo, o nosso corpo não está priorizando digestão, não está priorizando eliminação. Então, isso pode trazer problemas, né, de digestão, de eliminação, pode comprometer a nossa habilidade de lidar com o estresse. Então, a gente pode se manter nesse estado por longos períodos de tempo. Isso vai enfraquecendo nossa imunidade, vai enfraquecendo diversas funções do nosso organismo, né? E aí a gente tem do outro lado, o que vai fazer o trabalho oposto, o sistema nervoso simpático, que é responsável justamente pelo descanso, pelo relaxamento e pela digestão. E a utilização do potencial máximo, né, das nossas funções vitais. Então, a resposta do corpo para esse estado de relaxamento, de digestão, sem estar comprometida, é que a respiração, pensa num corpo relaxado, né? A respiração fica lenta, fica mais profunda, os batimentos cardíacos ficam mais lentinhos, né? A pressão fica mais baixa, a pupila contrai, porque não tem necessidade de enxergar, de ser capaz de apreender tanta luminosidade, né? A digestão, os movimentos peristálticos aumentam, né? Funcionam de uma maneira mais eficiente. Então, quando não existe nenhuma situação de risco, a gente opera a partir, o que nos governa, né, é o sistema nervoso parasimpático. Então, e por que eu estou falando isso, né? Porque a nossa respiração vai afetar diretamente o nosso sistema nervoso simpático ou parasimpático, né? O nosso sistema nervoso autônomo, porque as posturas, elas têm uma capacidade muito grande de alterar o nosso estado mental, mas mais ainda a respiração. E mais ainda se a gente unir os asanas à respiração para trazerem esse efeito para o nosso sistema nervoso. Então, uma maneira rápida da gente alterar como o nosso sistema nervoso está é através da nossa respiração. Então, a gente saber como respirar nas posturas, na nossa prática, vai estar linkada diretamente ao nosso estado mental. Então, isso é uma ferramenta muito potente, muito incrível, que é importante a gente saber utilizar também na prática, né? A respiração. Então, antes de entrar na respiração, só para a gente falar das posturas, né? Que eu falei que as posturas têm uma capacidade de impactar o nosso estado mental, mas a respiração mais ainda, eu vou falar das posturas, né? Exemplos de categorias de posturas
que vão estimular o sistema nervoso simpático, que vão trazer essa resposta mais alerta, né, mais ativa, são as retroflexões, a abertura de peito, né, são as flexões laterais, também vão estar conectadas com o sistema nervoso simpático, posturas de equilíbrio sobre as mãos, né, apoio sobre as mãos, a maior parte das posturas em pé trazem essa qualidade de energizar, de expansão. E aí, ao contrário, né, as posturas que vão estimular o sistema nervoso parasimpático, que é aquele relaxamento, aumentar nossa capacidade de digerir e de eliminar, são as posturas de flexão para frente, são as posturas de torção, postura de abertura de quadril e de invertida postura da vela, Salambasarvangasana. Então, essas posturas são capazes, a gente consegue dividir, né, as categorias de postura para afetar o sistema nervoso, né, percebendo qual que a gente precisa estimular. Então, na maneira que a gente vive hoje em dia, né, nessa forma moderna que a gente vive, é mais comum que as pessoas estejam mais ligadas, né, mais no sistema nervoso simpático a maior parte do tempo do que no parasimpático. Então, lembrando da prática completa, né? Muitas vezes a gente se mantém na zona de conforto, que é se manter naquele ritmo acelerado. E vamos lá, inspira, expira, práticas dinâmicas, quando na verdade sair da nossa zona de conforto seriam práticas mais lentas, menos estimulantes. Seria isso o caminho da evolução, né? O caminho de sair da zona de conforto. Então é interessante a gente trazer o nosso olhar para isso. E aí, como eu falei, né? Os asanas vão impactar o nosso sistema nervoso, o nosso estado mental, só que a respiração tem um efeito, digamos que é um caminho mais direto para alcançar o nosso estado mental, né? Então, a respiração, ela vai ter esse efeito energético que vai se casar, né? Então, é importante a gente juntar o efeito da respiração com o efeito das posturas, para não trazer informação conflitante. Então, a respiração, a gente pode dar ênfase para a inspiração ou para a pausa após a inspiração, ou a gente pode dar ênfase na expiração e na pausa após a expiração. Então, quando a gente está dando ênfase para inspiração, então, lembrando, né, acho que é até bem intuitivo, a inspiração, quando a gente inspira, a gente está enchendo os pulmões de ar, dá essa sensação de vitalidade, de expansão. Então, a inspiração está ligada a uma respiração que é chamada respiração Brahmana. Então, a respiração Brahmana quer dizer ativar, acelerar, avivar, né? Então, essa respiração Brahmana, com ênfase na inspiração, ela vai ter efeitos energéticos similares àquelas posturas que eu falei ligadas ao sistema nervoso simpático, como retroflexão, como flexão lateral. E a gente até percebe, né, quando a gente está numa retroflexão, a gente inspira, a gente sente o peito bem cheio de ar, a gente sente essa vitalidade. Então é importante a gente casar a respiração com as posturas, com a intenção natural de cada postura, né, das categorias de postura. Então, a ênfase na inspiração vai beneficiar o sistema nervoso simpático. Então, pessoas que estão mais letárgicas, que estão sem energia, que estão numa certa inércia, podem se beneficiar de alimentar, né, de estimular o sistema nervoso simpático. Então, essa ênfase na inspiração, nessa vitalidade que a inspiração traz, pode ser muito benéfico a essas pessoas, né? Então, a gente pode optar por dar ênfase na inspiração, ou seja, a inspiração durando mais do que a expiração, ou priorizando pausas depois da inspiração, né? Antara Kumbhaka, essa retenção de ar com os pulmões cheios. Então, lembrando, né, que é importante que a gente traga essa coerência para a prática. Então, a gente não faria um alongamento da inspiração em posturas que têm um efeito oposto, numa flexão para frente, porque são informações conflitantes. A gente não está respeitando o efeito energético da respiração com a postura. E aí, o oposto, a respiração, que quando a gente dá ênfase à expiração ou a pausa após a expiração, essa respiração é chamada Langana. Respiração Langana. Langana significa desacelerar, significa reduzir, né? Deixar mais leve. Então, o grupo de posturas que conversam com essa técnica, né? Com essa forma de respirar, respiração Langana, ênfase na expiração, são as flexões para frente, são as torções.
E elas justamente facilitam a expiração, né? E facilitam esse efeito energético. Então, essa ênfase na inspiração, né, lá no abdômen, recolhendo o abdômen a cada expiração, aumenta o efeito Lângana e aí facilita atingir o sistema nervoso parasimpático. Então, se a gente está querendo trabalhar a ativação do sistema nervoso parasimpático, a gente trabalha com ênfase na inspiração ou com pausas após a expiração e com essas categorias de postura, né, flexão para frente, torções. Então, é importante a gente lembrar, né? Existe um porquê para tudo numa prática. Nada é aleatório. A forma que a gente respira não é aleatória. O grupo de posturas que a gente está praticando não é aleatório. Existe uma função para absolutamente tudo, né? Então, é importante que a gente vá casando essas informações, que a gente traga coerência para isso, né? A gente não daria ênfase à inspiração fazendo flexões para frente. Isso tá sendo conflitante para o nosso pranamaya kosha. E, consequentemente, para a nossa mente, para o nosso estado mental, isso pode trazer mais agitação. Então, se a gente não conhece isso tudo, a gente pode estar criando desequilíbrios sem saber, por conta de não ter essas informações, né? Então, e existe também a respiração equilibrada, né? Não necessariamente a gente precisa dar ênfase à inspiração nem à expiração. A gente pode dar ênfase ao equilíbrio e essa respiração é chamada de respiração samana, que significa justamente equilíbrio, né? E aí a respiração equilibrada justamente traz o equilíbrio. Então, é outra forma também da gente explorar a respiração ao longo da prática. Então, isso tudo traz muita informação em como a gente desenvolver a prática, né? Então, até usando o meu exemplo, antes de eu conhecer isso tudo que eu falei agora, eu sentia que as práticas que eu montava faltavam alguma coisa. Elas eram um pouco aleatórias, por mais que eu seguisse, né, aquele arco de como montar uma sequência, eu sentia que faltava mais informações mais sólidas, né, de como isso tudo conversava de uma forma coerente e com uma sabedoria consistente na base de tudo isso. Então, conhecer a função da respiração, a função das posturas, das categorias, vai trazer essa consistência e essa lógica para a prática, né? Esse fio condutor mais sólido para uma prática. Então, conhecer isso é muito importante, né? E aí, se a gente traz isso para os nossos alunos, né? E a gente pode ir explicando isso para eles também, a função de tudo isso. Porque muitas vezes, né, como eu falei lá no início, a função, os efeitos de uma prática completa vão para além do tapetinho. Então, se os alunos chegam com a intenção de relaxar, de se sentir melhor, talvez eles nem tenham noção da proporção que uma prática pode trazer, né, de aprofundar diversos aspectos, de trazer essa evolução a nível pessoal. Então, a gente trazer essas informações, né, e trazer essas práticas informadas podem agregar muito para os nossos alunos que talvez também não tenham consciência, né, conhecimento de tudo isso. E aí, às vezes você pode estar questionando, né, poxa, mas eu não aprendi isso no meu curso de formação, ou não aprofundaram tanto quanto eu gostaria, não sei onde aprender essas coisas, né, e como isso tudo se conecta na prática do yoga. Então, algo que eu sempre digo, né, a gente não acabou o curso de formação e estamos prontos, e é isso. A gente se mantém estudando o tempo todo, né, a gente se mantém aprofundando, estudando mesmo depois que termina o curso de formação, né, e a gente começar a guiar práticas, né, porque às vezes a gente pensa, poxa, eu não sei isso ainda, então não vou nem começar, vou ficar aqui estudando mais. Então é importante também a gente dar o primeiro passo de começar a guiar práticas, até para a gente entender o que a gente sabe, o que precisa de aprimoramento, o que dá para buscar mais informação, para aprofundar o conhecimento. Então também é importante a gente não ficar paralisado nessa sensação de, poxa, ainda não consolidei esse conhecimento, então não vou nem começar. Então, é muito comum e é muito natural ir aprendendo no caminho, né? Ir aprofundando isso tudo conforme a gente vai avançando no ofício de compartilhar o yoga. Então, a gente não precisa se sentir pronto 100% para começar a guiar práticas. A gente pode ir aprendendo isso tudo no caminho, né? A formação que você diz é profissional só como aluno em casa mesmo. Quero praticar em casa, é possível?
Sim, sim, essa busca, né, como praticante, a gente acaba como praticante buscando informações através dos nossos professores, hoje em dia até por conta da internet, né, mas é importante a gente ter o acompanhamento de um professor. Esses conhecimentos, né, de como montar uma prática pode ser útil até para um praticante mais dedicado, né, de como estruturar uma prática que faça sentido, que seja lógica, que seja coerente. No curso de formação, né, que eu me referia, é o curso de capacitação profissional, né, para se tornar um instrutora, professor de yoga. Então, lá no curso de formação, isso é explorado, né, geralmente com mais profundidade, de como montar uma prática que seja lógica, que seja eficiente. Mas essas informações também são muito úteis para um praticante que quer ser capaz de montar a sua prática, mas eu não abriria mão de consultar um professor que seja mais experiente, que talvez esteja te acompanhando, para checar se aquilo de fato está sendo coerente, né? Não vá perturbar a sua energia vital, não vá trazer desequilíbrios pro prana, para a mente. Então é importante ter esse acompanhamento também, né, para dizer que tá tudo bem. Então, e tem essa questão, né? Muitas vezes a gente tenta aprender sozinho, então ter esse acompanhamento, né? Buscar um professor experiente, buscar até uma mentoria muitas vezes, né? Para quem é professor e não sente que dominou essas informações, que está se sentindo capaz de montar a prática de uma forma coerente para os alunos, pode ser muito útil, muito legal buscar o acompanhamento de um professor, de uma professora que tenha esse conhecimento, né, que possa trazer feedback, que possa engrandecer o seu conhecimento e consequentemente, né, trazer essa segurança maior para guiar a prática de uma forma que você se sinta também muito seguro, muito segura e se sinta responsável, né? A gente é guardiã, digamos assim, do prana dos nossos alunos, né? A gente está lidando com algo muito delicado, então é importante que a gente assuma essa responsabilidade para ir se aprofundando em todos esses aspectos, né? Então eu falei de diversos aspectos hoje, né? De como estruturar uma prática, da importância de trazer o tema, a intenção, os asanas, o pranayama, a meditação, e aí a respiração que vai perpassar toda a prática, né? Como a gente pode usar a respiração, como isso impacta o nosso sistema nervoso, e o nosso sistema nervoso tem impacto direto com o nosso estado mental. Então é importante que a gente una todos esses elementos para que a prática faça sentido, para que não seja um sorteio, né? Hoje eu quero fazer essa postura porque ela é muito legal e meus alunos adoram essa postura porque ela é desafiadora, então vou fazer essa. Mas eu gosto daquela também, tá bom, vou juntar essas, vou colocar uma música legal, vou terminar com meditação, pronto, fiz a prática. Então não é exatamente assim, né? Existe uma metodologia por trás disso tudo, né? Existe uma lógica para a gente justamente manter a segurança energética, física, mental dos nossos alunos. Então, agradeço muito, Varela, Nana, agradeço a presença de vocês, Eliette, Magna também, Magda no Facebook. Qual o melhor pranayama antes da meditação? Acabei de ver essa pergunta. Então, o pranayama antes da meditação, o ideal seriam pranayamas que são mais calmantes, né? Que internalizem a atenção. Então, se fosse para escolher um pranayama para praticar todos os dias, a vida inteira, e eu já ouvi isso de diversos professores diferentes que eu tive, é o Nadi Shodhana, que é a respiração alternada. Então, se fosse para eleger um pranayama para praticar todos os dias, seria esse. Então, esse é um ótimo pranayama, Nadi Shodhana. Está lá no Hatha Yoga Pradipika, para praticar antes da meditação. Tem diversos outros, né? Mas se fosse para eleger ficaria com a respiração alternada, porque gera esse equilíbrio, né? Traz essa sensação de equilíbrio. Então, por hoje é isso. Agradeço muito a presença de vocês. Fique à vontade para mandar comentários, para mandar sugestões também ao longo da semana. As lives são sempre terça e quinta às 11 horas. Tenha um ótimo dia, uma ótima semana. Até a próxima. Namastê.